Olá, vamos então para o terceiro vídeo da segunda semana do estudo Uma Boa Notícia para Eva. Até aqui a gente falou sobre a missão que Deus nos deu como imagem e semelhança dele na Terra, de sermos seus representantes no governo da criação, mostrando ao mundo o seu caráter e cumprindo essa missão de governar bem a Terra em nome do Senhor para a glória dele. A gente viu também quais são as partes que compõem a nossa humanidade, quais são os elementos que fazem com que a gente tenha uma dinâmica de funcionamento bem peculiar dentro da criação e como esses elementos foram prejudicados por conta da distorção do pecado e como hoje a gente habita em corpos com mentes e corações distorcidos pelo pecado. E além disso, a gente jogou luz em algumas filosofias não bíblicas distorcidas que permeiam o nosso imaginário coletivo e que não condizem com a perspectiva bíblica da vida, de que nós somos seres humanos integrais, almas que habitam dimensões materiais e espirituais ao mesmo tempo e que não tem como viver distinto, separado do nosso corpo. O nosso corpo faz parte essencial de quem nós somos e como parte essencial de quem nós somos, de como a gente se expressa no mundo, a gente viu que o gênero é algo importante dentro disso. E a gente trouxe já algumas questões para a gente jogar à luz em como a gente tem expressado essa feminilidade, essa masculinidade, e que às vezes dentro da nossa cultura, nossa tradição cristã mais rígida e conservadora, a gente tem firmado padrões muito fechados que tem feito com que as pessoas que não tenham esse padrão imaginado culturalmente como sendo o padrão bíblico de masculinidade e feminilidade, fazendo com que essas pessoas acabem por não se sentirem confortáveis dentro do seu próprio gênero, ok? Então aqui é um resuminho do que a gente já viu até agora. A partir de agora, a gente vai olhar para a forma como Deus criou a estrutura e a dinâmica do mundo em que a gente habita e como que a gente interage com esse mundo criado. Vai ser muito importante a gente desvendar essas estruturas a fim de esclarecer o que é ordem para o nosso Criador. Como que o nosso Criador vê ordem e como ele ordena, qual é a prática de ordenação de Deus no mundo. E eu sei, de novo, que pode parecer um tanto filosófico e teórico, mas eu prometo que todas essas considerações preliminares são essenciais para depois a gente conseguir diferenciar qual é o lugar de cada gênero dentro dessa estrutura, dentro dessa ordem e dentro da missão de Deus para a humanidade. Então, a gente viu, né, nos últimos vídeos que Deus criou dimensões distintas, mas que estão amalgamadas, né? A dimensão material e a dimensão espiritual da vida, que estão sobrepostas. Deus ordenou e direcionou não somente os elementos da nossa natureza humana, então como a gente funciona e as nossas relações interpessoais com os ambientes materiais que a gente vê, mas também ele ordenou estruturas e princípios invisíveis que ordenam e sustentam a dinâmica do mundo criado. Nosso Deus é um Deus ordenado. E muitas das pessoas que estudam, né, as ciências humanas, as ciências naturais, biológicas, as ciências sociais, políticas, conseguem perceber os padrões, né? Deus é um Deus que cria padrões que sustentam e ordenam a realidade. Lembrando que quando a gente diz mundo criado, quando eu me refiro ao mundo criado, eu não estou me referindo somente à natureza, mas eu estou me referindo a tudo o que é criado por meio do homem também, como sendo criado por Deus, primeiro iniciado por Deus, né? Deus criou todas as estruturas visíveis e invisíveis que compõem o cosmos. Nele tudo subsiste. E a partir dele, tudo é criado. A gente vai passar esse vídeo agora aqui pensando um pouco em alguns princípios e sistemas que Deus criou para ordenar
e sustentar o mundo criado e a nossa forma de nos relacionar com o mundo criado. E a gente vai se aprofundar nesse estudo hoje em somente 3 deles. São muito mais do que isso, mas a gente vai dar luz e foco em 3. O primeiro deles é o princípio e o sistema do espaço-tempo. O segundo é o princípio e o sistema de autoridade e submissão. E o terceiro é o princípio e sistema de relação entre o feminino e o masculino, tá bom? De novo, eu sei que se você for uma pessoa que é mais prática, você já pode pensar, nossa, tá ficando muito complexo, mas eu prometo que eu vou tentar falar da forma mais acessível possível e vai fazer bastante sentido lá na frente que a gente tenha passado por essa construção teórica antes, tá bom? Então vamos começar pelo sistema e pelo princípio do espaço-tempo. Nós somos seres que habitam em uma dimensão material que é espaço-temporal, que discorre de forma rítmica e progressiva. O que isso quer dizer? Significa que o tempo está sempre indo para frente. Por mais que a gente queira voltar no tempo, a gente não consegue voltar no tempo. Por mais que a gente queira pular o tempo para frente, a gente não consegue ir para o futuro, certo? Por mais que a gente adore fazer filmes de ficção científica baseados nessas possibilidades. E da mesma maneira como a gente não consegue estar em 2 tempos ao mesmo tempo, né? A gente não consegue estar no presente, no passado, no futuro, a gente só consegue estar em um tempo de cada vez. A gente também não consegue ocupar 2 espaços ao mesmo tempo, ok? Princípio da física, né? Para que isso é importante, Luísa? Por que você está falando isso? Muito bem. Existem padrões que regem a relação, o sistema espaço-tempo. O passar do espaço-tempo é regido por ciclos e ritmos que estão progredindo e são governados pelo Sol e pela Lua, que regem, que separam noite e dia, meses, estações e anos. O Sol e a Lua exercem autoridade sobre o tempo. E ambos estão debaixo da autoridade do Criador. Por que isso é importante da gente saber? Nós, seres humanos, fomos comissionados com autoridade sobre a terra, sobre os animais. Existem outros principados que exercem autoridade sobre outros sistemas do mundo. Um exemplo é o Sol e a Lua. Nós não temos autoridade sobre o Sol e a Lua. Nós não conseguimos fazer o Sol e a Lua pararem ou seguirem mais rápido, a não ser que isso seja permitido pelo Criador, certo? Então, existem casos em que na Bíblia pessoas oraram e o Senhor parou o Sol e parou a Lua. Mas nós, seres humanos, não temos autoridade espiritual sobre o Sol e a Lua. E é importante que a gente tenha essa compreensão na ordem de Deus. Duas coisas que esse exemplo do Sol e da Lua e do passar do tempo trazem para a gente sobre como Deus ordena as coisas. Na ordem de Deus, para o mundo criado, existe previsibilidade, existem padrões, existem ritmos, existem ciclos. Então, o tempo sempre anda para frente, nunca anda para trás, a não ser que Deus permitir. Uma pessoa não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, a não ser que Deus permitir, porque Ele é a autoridade suprema sobre todas as coisas. O ano vai continuar tendo estações que têm as suas características entre si, noite e dia. Então, existem padrões e ritmos dentro da ordem criada por Deus. E também existem figuras de autoridade dentro da ordem designada por Deus para o comando de partes da existência humana e do mundo criado em nome de Deus. Então, dentro da ordem de Deus existe previsibilidade, existem padrões e existem
autoridades. Existem autoridades designadas por Deus para o comando de partes da existência do cosmos, ok? É importante que a gente tenha essa dimensão. Assim como Deus nos deu autoridade, então, para reger a Terra e os animais, existem sistemas que têm autoridade para reger o espaço-tempo. E esses sistemas são os principados e potestades que o apóstolo Paulo cita nas suas cartas. Não só regem o espaço-tempo, mas regem a economia, regem a política, regem os princípios da física. Deus ordenou sistemas que cumprem padrões ali dentro do sustento da ordem do mundo. E quando a gente lê esses principados e potestades, geralmente a gente lê como sendo os demônios, né? Falando, a gente não luta contra a carne, mas a gente luta contra principados e potestades. E aí as pessoas falam, é demônio, é o mundo espiritual do mal. Mas o que ele está querendo dizer, na verdade, são sistemas invisíveis criados por Deus para reger o mundo, que estão distorcidos pelo pecado também. Então, essa luta, a corrupção que o pecado trouxe para a vida humana, não é só a corrupção do homem, mas é a corrupção da natureza, do visível e também dos sistemas invisíveis que regem o mundo. Da nossa parte, para a gente interagir como seres humanos que habitam uma dimensão espaço-temporal que passa de forma progressiva e rítmica, nós criamos narrativas e liturgias. Então, o que isso quer dizer de novo? Nós somos seres que habitam histórias e que contam essas histórias como forma de rememorar o passado que já passou e nunca mais vai passar, e nunca mais vão voltar, e construir o futuro que ainda está por vir e que a gente não consegue ir até lá. Para formular nossa interpretação do passado tempo e seu significado, nós criamos histórias que têm começo, meio e fim. E ao mesmo tempo, nós somos seres que criam hábitos para interagir com o nosso presente e com a sua ciclicidade. Então, todo dia tem noite e dia. Todo dia nós fazemos a mesma coisa. Nós dormimos, acordamos, comemos, trabalhamos, amamos e vamos dormir de novo. Então, quer você goste ou não, nós somos seres que temos rotinas e rituais. Até a pessoa mais desorganizada possui rotinas e rituais, só que ela não tem comando dessas rotinas. Ela não está fazendo algo intencional com relação às rotinas e rituais. E o que isso quer dizer, o fato da gente ter rotinas e rituais? Isso quer dizer que nós somos seres litúrgicos. Liturgia é uma sequência de hábitos que a gente faz como forma de ordenar e conduzir a nossa existência no espaço-tempo. Então, eu juro que eu estou costurando as pontas. Nós somos seres narrativos que interpretam a vida com base em histórias. Nós somos seres ritmos que habitam em espaço-tempo padronizado, que é governado por autoridades que não estão, que a gente não tem controle, mas que o nosso Senhor é supremo sobre elas e controla essas autoridades também. E nós somos seres litúrgicos, seres que se habituam, seres que têm rotinas e ritmos. E a gente já viu que nós somos seres desejantes e devotos, certo? Então, unindo a devoção com a liturgia, nós vamos ordenar a nossa vida, os nossos hábitos, de forma a servir aquilo a qual a gente se devota, tá? Todo ser humano tem um rei. Todo ser humano tem algo ou alguém a quem ele serve e ele ordena a sua vida, os seus hábitos, para servir aquilo que promete dar a satisfação para a vida dele, o significado e o propósito para a vida dele que ele tanto deseja. E esse rei, né, e o reinado desse rei, ordena a liturgia desse ser humano, os seus hábitos, os seus rituais, as suas rotinas. De novo, nem todo mundo tem consciência disso. Às vezes a gente diz que os seres humanos, quando corrompidos, passaram a adorar a si mesmos como deuses. Mas, na verdade, o que acontece é que a gente acaba isolando uma dimensão da nossa existência, então o trabalho, e aí a pessoa passa a servir o trabalho.
Ou o prazer, a pessoa passa a servir o prazer. Ou a família, a pessoa passa a servir a família. Então, alguns fazem o apetite, o seu Deus, o estômago, o seu Deus, o dinheiro, o seu Deus, a influência, o seu Deus, o poder, o seu Deus. Ninguém serve a si mesmo. Todo mundo serve a algum Deus que está fora de si, que promete satisfação para a sua alma. Então, não existe ninguém que não sirva algum Deus. E este Deus, esse reino que a gente serve, ordena a nossa vida diária, a nossa liturgia, os nossos hábitos, rotinas e rituais. Ok? Nós fomos criadas para habitar na história do Criador, tendo o nosso Deus e Criador como rei sobre as nossas vidas e ordenando as liturgias cotidianas, as nossas liturgias cotidianas, para adorá-lo no espaço-tempo e servirmos a autoridade dele no seu reino. Na história de Deus, a gente não é protagonista. Nós somos servos de um rei e de um reino. No reino de Deus, ele é a autoridade suprema, a qual nós nos submetemos e servimos. E nós somos seus colaboradores, não vivendo vidas autocentradas, buscando a nossa realização, a nossa autorrealização, mas na realização da vontade dele, por mais que isso signifique a não realização da nossa vontade. Ok, basta de filosofia por esse vídeo. Eu tinha dito que era o último, mas eu vou cortar de novo e vou fazer um outro vídeo para a gente conversar um pouco sobre o reinado que foi estabelecido quando a humanidade se corrompeu e como o jeito de viver neste reino, que é o reino dos homens rebelados, é diferente do jeito de viver da liturgia cotidiana deste reino das pessoas que estão sob a autoridade do Deus Criador, ok? Então vamos para o próximo vídeo.